Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para analisar, dar continuidade ao nosso programa de previdenciário, segundo aqui a sinopse que nós estamos usando como base, material básico, que é a sinopse da editora Juspodium, de autoria do professor Federico Amado. E hoje nós vamos ver, finalmente, né, o ramo da Seguridade Social que dá nome à disciplina, a Previdência Social. Tá? Vocês estão vendo aqui, então o nosso mapinha. Sistema da Seguridade Social, nós vimos os princípios, nós vimos o caráter contributivo e não contributivo. Dentro do caráter não contributivo nós estudamos, em primeiro lugar nós estudamos, vamos pôr aqui no mapinha, a assistência. Nós vimos o conceito, as diretrizes, os objetivos. Dentro dos objetivos nós vimos a LOAS, melhor dizendo, o BPC-LOAS, né? Ou só o BPC. Aí nós vimos os requisitos subjetivos do idoso e da pessoa portadora de deficiência, o idoso com 65 anos, a pessoa portadora de deficiência, aquele que tem impedimento ao exercício social, né? Os requisitos objetivos, que é a manutenção da própria família, né? Nós vimos a questão do 1/4 da renda, né? Do 1/4 do salário mínimo per capita, né? E algumas observações. Depois nós vimos aqui, vamos puxar para cá. Depois nós vimos a saúde. Nós vimos de um lado a parte pública da saúde, né? A questão do custeio, do artigo 198, refinanciado pelas contribuições sociais. Hoje nós vamos ver aqui algumas coisas a respeito do... bem de início ainda, incipiente, nós vamos ver o sistema da contribuição da Previdência. Então nós vamos entender, de certa forma, complementa, né, o artigo 198 e o custeio da saúde, né? Nós vimos os princípios da saúde pública, as diretrizes, a descentralização, participação da comunidade, os objetivos e as competências do SUS, dando destaque na questão do meio ambiente, nela compreendido do trabalho, que sempre cai nos concursos. Depois nós vimos a parte privada, né, a assistência a ser livre à iniciativa privada, a questão da participação do capital estrangeiro e a flexibilização pela Lei 13.097 de 2015, que mudou o artigo 23 da Lei 8080, né? Eu acho que isso aqui vai cair bastante nos próximos anos. Depois nós vimos a jurisprudência do STJ, e aqui 19 julgados, 19 teses, vamos dizer, que o STJ vem aplicando, que ajuda bastante na hora de você estudar, fazer uma pesquisa pronta, com relação principalmente a plano de saúde. Mas nós lembramos que nós não estávamos estudando o plano de saúde, só uma lembrança que nós tivemos para tratar do assunto. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Previdência, feita essa breve introdução, tá? E nós vamos encerrar a parte introdutória do curso, né? Que aí nós vamos começar efetivamente a falar daqui não é o que realmente importa, mas é realmente onde o bicho pega, né? Que são as contribuições, que são os benefícios, que é o que efetivamente o grosso da matéria, né? Então a gente sai da introdução e passa pro recheio da brincadeira. Antes, né, eu queria dar um recadinho. Bom, primeira coisa, não sei se vocês perceberam, eu estou fazendo sempre uma introdução lembrando o que a gente já viu. Isso é
caiu o negócio aqui. Isso é importante pra gente ir lembrando e pra gente ir deixando isso ativo na memória, né? Cada vez que, por mais que pareça chato, cada vez que a gente reinicia e repassa tudo de novo, é uma revisão, né? E o segundo recadinho que eu queria dar é a respeito do café. Eu acabei de tomar um cafezinho gostoso, né? E o café, eu tomo bastante café porque ele é estimulante, ele deixa a pessoa com vontade de estudar, com energia, com uma satisfação. O próprio prazer de tomar o café me dá uma satisfação. E não usa drogas, né, pessoal? Vamos deixar de lado essas coisas, vamos parar de ler uns filósofos aí. Eu ia fazer uma piadinha, mas deixa pra lá, vai. Uma piadinha sobre drogas, mas enfim. Vamos parar de usar certos medicamentos, especialmente sem controle, né? Isso faz muito mal a longo prazo. Pode parecer um bem a curto prazo, mas a longo prazo pode te causar um mal não só físico como espiritual. Então vamos deixar de lado isso aí, tá? Beleza? Então, feito o nosso recado de hoje, vamos falar da Previdência. Eu vou fazer um esquema aqui pra gente poder usar o mapa, né? Senão vai ficar ruim. Vou puxar ele pra cá. Pronto. 100%. Tá aqui a nossa Previdência. Eu vou botar 200% para vocês poderem enxergar legal. Muito bem. Previdência. Nossa querida Previdência. Começando pelo começo. Conceito. Gostei bastante do conceito do professor Frederico Amado. Não podia ser diferente porque nós estamos usando o material dele. Eu separei aqui na página 87. Falando em professor Frederico Amado, eu gosto de usar essa sinopse aqui, mas esse capítulo, sinceramente, tá bagunçado. E ele fez, não sei o que aconteceu, ele começou a fazer. Vocês vão ver no histórico, né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o histórico. Ele vai, depois ele volta. Eu procurei refazer o capítulo com base no critério cronológico. Pelo menos ficar menos confuso, né? Mas vamos lá. Previdência social pode ser definida como um seguro com regime especial. Regime jurídico especial. Pois regida por normas de direito público. Espero que o professor Frederico Amado não fique chateado com essa resenha da sinopse dele, mas e que ele leve em conta as propagandas que eu tenho feito sobre o livro, que é realmente muito bom, mas às vezes escorrega, já falei, né? Sendo necessariamente contributiva, que disponibiliza benefícios e serviços aos segurados e dependentes que variarão a depender do plano de cobertura.
chamado F. Pronto, ficou bem bonitinho. Então, tá aqui o nosso conceitinho, vamos deixar ele lá para cima. Muito bem. Regimes. Quais são os regimes de previdência? Nós temos artigo 40, RPPS, regime próprio de previdência social. Alguns servidores têm um regime próprio de previdência social. Quais são? São aqueles, primeiro, os estáveis, né? Ou melhor dizendo, os efetivos, né? O que é um servidor efetivo? É um servidor que fez concurso, é um servidor, mas ele não é estável ainda porque está no estágio probatório. Não, ele tem RPPS, né? Mas tem alguns servidores efetivos que não têm RPPS. Por exemplo, o município de pequeno porte que não tem o regime próprio, ele não consegue manter uma previdência própria em razão do seu pequeno porte. Tem lá, sei lá, 500 servidores. O município ele não dá conta de fazer um regime próprio. Então o município decidiu adotar o regime geral. Então aí o cara é um servidor, mas ele não está vinculado ao RPPS, ele está vinculado ao RGPS, RGPS do artigo 201. O RGPS. Tá? RGPS é o regime geral, que é gerido pelo INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. E a Previdência Complementar, que é o artigo 202. Previdência Complementar. Beleza. Vai ficar aqui. Vamos deixar esse assunto aqui latente. Depois a gente volta para ele. Vamos falar do histórico. Histórico a gente separa no mundo e no Brasil. Os concursos gostam de perguntar a questão do histórico, né? É impressionante. Adoro perguntar do histórico. Qual foi a primeira lei da Previdência no mundo? Ah, tá bom. Então, no mundo nós temos na Alemanha no México e na Inglaterra. Na Alemanha nós tivemos Bismarck, imperador, primeiro Reich, não, segundo Reich, né? Bismarck, aquela 1883, não, vamos pôr assim, Lei dos Seguros Sociais. (1883). Ah, tem que decorar isso? É bom. Se vira aí. Seguro de acidentes do trabalho. 1884.
Seguro invalidez. 1889. Seguro velhice. 1889 também. Aí vamos abrir aqui. No México nós tivemos a Constituição de 1917. Nossa, ficou feio. Constituição de 1917. Quer dizer, pela primeira vez, os direitos sociais foram alçados ao nível constitucional. Depois na Alemanha de novo. Vamos deixar aqui para ficar meio cronológiquinho aqui. 83, 89, 89, o México 17. Vai ficar meio esquisito, mas nós vamos deixar essa parte aqui conforme a cronologia. Aí teve a Alemanha de novo, Constituição de 1919, Constituição de Weimar. E aí, na Inglaterra, nós tivemos o Plano Beveridge. Plano Beveridge. Em 1942, depois da guerra. Plano Beveridge, ele tinha o custeio com tributos. Vamos deixar aqui. Essa é a diferença entre o sistema Bismarck e o sistema Beveridge, né? O sistema... Esse aqui está atrapalhando. O sistema do Bismarck, ele é diferente do sistema Beveridge, porque aqui você tinha... os seguros aqui são pagos pelo Estado. Ou melhor, eu sabia que eu ia confundir isso. Seguros são impostos pelo Estado. Você está vendo que tem um monte de seguros aqui. Seguros sociais. Eles são impostos pelo Estado, né? O Estado bismarckiano, que é efetivamente hegeliano e tal, aquele super Estado, ele determina que se faça seguros, né? E quem vai custear esses seguros são as contribuições dos patrões e dos empregados. Você precisa de cotização para ter acesso a esses benefícios, né? Ou seja, uma certa forma de carência. Usar um sistema de capitalização. Então você ia pagando, de repente, pum, preciso de um seguro de invalidez, né? Então beleza, tá aqui. O sistema Beveridge era diferente, porque você pagava com tributos, né? E isso aqui não é difícil de você imaginar no contexto da época da Segunda Guerra, 1942. Fica difícil você trabalhar e contribuir num período de guerra, né? Às vezes a fábrica onde você trabalhava sofreu um bombardeio e de repente você não pode mais trabalhar. Como que você vai fazer para se aposentar no final das contas? Você não consegue, porque você não está pagando, né? Então como você vai fazer? O custeio aqui é com tributos, né? Então, quer dizer, a sociedade toda acaba contribuindo para poder manter o sistema previdenciário, né? E no Brasil? No Brasil, nós temos uma grande... Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. No Brasil nós temos um contexto histórico bastante amplo,
ele começa... Eu vou botar as datas aqui. Começa em 1821. Decreto de 1º de outubro, era 1/10 de 1821. Aposentadoria aos mestres e professores. Mestres. Nossa, mestre. Tá certo, tava certo. Mestres e professores. Eu tô precisando de um professor de português com 30 anos de serviço. Depois, 1824. Aqui que eu falo, né, que o Frederico Amado vai e volta. Ele fala primeiro da Constituição, depois ele fala do decreto, depois ele fala, né? Aí eu tô fazendo em ordem cronológica, fica mais fácil. Constituição do Império. O que tinha? Socorros públicos. Vamos fazer assim. Constituição de 1624. Que tinha socorros públicos e não, era só socorros públicos. Essa parte aqui é decoreba mesmo. Se eu não usar minha fichinha aqui, socorros públicos. Artigo 179, inciso 31. O professor Frederico Amado fala que não valeu, porque não foi implementado. Tá? Quer dizer, não peguei a Constituição de 1824 para ver, mas deve ser uma norma programática, né? Se não foi implementado, mas vamos combinar, não é porque não foi implementado que não tem a sua relevância, né? Já que nós estamos falando da questão histórica, né? Lei em 1888 nós tivemos a lei 3397 em 1888, ainda no Império, né? Caixa de socorros dos trabalhadores da estrada de ferro. Também em 1888 nós tivemos o decreto 9912, aposentadoria dos empregados dos Correios. Depois, aí aqui já começa a República, 1891. Nós tivemos a Constituição, aqui, aposentadoria por invalidez do servidor público. Depois, em 1919, cadê o 9? 1919. Lei de acidentes do trabalho, lei 3724. Acidentes do trabalho. Nessa lei tinha a previsão de seguro acidente. Depois,
1923. Decreto-Lei 4682. Lei Eloy Chaves, a famosa, né? Aqui a doutrina fala que começa o direito previdenciário no Brasil, mas o próprio professor Federico Amado já fala assim: não, peraí, você teve antes de 1923, que seria o marco do direito previdenciário no Brasil, você já teve um arcabouço aqui, ó, né? Incipiente, é verdade, mas, né? Tem que pensar ali também que o Estado Social também era incipiente, né? A Lei Eloy Chaves, ela falava dos ferroviários. O que ela tinha de especial? Ela era sistema privado, um pouquinho ferroviários, vai ficar bonito. Sistema privado, caixas administradas pelas próprias empresas, contribuição mensal dos empregados. Então, tá aqui, né? Não sei se você já reparou, o pessoal mais simples fala até hoje, né? Fulano se machucou, tá na caixa, né? Por que tá na caixa? O que quer dizer tá na caixa? Vem desde essa época, são as caixas administradas pelas empresas, né? Quer dizer assim, ele tá recebendo o benefício que é pago pela caixa, né? Não é caixa econômica, como é o apelido, né, da CEF, mas é a caixa previdenciária aí, né? Muito bom. O que mais nós tivemos nesse período? Nós tivemos em 1933 Decreto 22872, que instituiu o IAPM, Instituto de Previdência dos Marítimos. Aqui é a primeira previdência pública, né? Essa diferença aqui porque o Eloy Chaves era privado, aqui é pública. Ficando grande aqui, difícil de visualizar. 1934 já é Getúlio, né? Getúlio, o primeiro governo, né? Aquele populismo, já está um Estado Social mais implementado. Aqui você tem a Constituição de 1934. E o que ela tinha de novidade? O tríplice custeio. Poder público, trabalhadores e empregados. E o que mais? Ela criou institutos. Permitiu a criação de institutos, né? E os institutos que nós temos foram sendo criados em 1934, os bancários.
Em 1936, os industriários. Instituto de Previdência dos Industriários, né? Era setorial, era por classe, né? Por os servidores. Em 1938, por categoria, né? Em 1938 também, empregados de transportes de cargas. Depois, 1936. Não, 46. 46. Constituição 46, que tinha a expressão Previdência Social pela primeira vez. No artigo 157. Depois, 1960, Lei 3807/60, Lei Orgânica da Previdência Social Urbana. Em 1965, tivemos a emenda 11 de 65, princípio da contrapartida, que nós vimos lá no começo, né? Não pode ter despesa sem receita. Em 1966, nós tivemos a fusão dos institutos. Esses institutos aqui, ó, de 34, nós tivemos a fusão deles. Em um instituto só. Um Instituto Único de Previdência. Instituto Nacional de Previdência Social. Foi o Decreto-Lei 72/66. Depois, 1977, nós tivemos o Lei Complementar 11 de 77, o Fundo Rural, uma autarquia, para tratar da previdência do rural. Ah, 77 também, vamos usar esse raminho aqui, também 77.
nós tivemos a lei 6435 de 77, Previdência Privada, Complementar Privada, e a criação do SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Aí aqui nesse SIMPAS nós tínhamos várias entidades, que vai demorar um tempão pra gente preencher, mas vamos lá. Entidades. É bom pra gente lembrar. O IAPAS. O IAPAS era a parte financeira, né? É um Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Depois ele ficou conhecido como IAPASEF, né? Porque esse foi meio que fundido com a Caixa. O INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O INAMPS depois virou o SUS, né? Tínhamos o INPS, nós já falamos. O INPS depois vai se transformar no INSS. Nós tínhamos a LBA, Fundação Legião Brasileira de Assistência, que depois vai virar o SUAS, né? Sistema Único da Assistência Social. Tínhamos a FUNABEM, a Fundação do Bem-Estar, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Tínhamos o CEME, Central de Medicamentos, e o DataPrev, que é a empresa de tecnologia da informação da Previdência Social. Beleza. E aí depois nós tivemos, em 1988, a Constituição Federal, em 1988, e aqui nós tivemos a saúde gratuita, nós já falamos, o BPC, nós tivemos a questão do salário mínimo, né? Garantia do salário mínimo para alguns benefícios. Né? Vou ficar repetindo. A Constituição de 88 foi um marco. Aí tivemos em 1990 a Lei 8029. A Lei 8029 criou o INSS e fundiu o IAPAS com o INPS, né? Esses dois aqui, o IAPAS e o INPS. O IAPAS era a arrecadação, o INPS é o que paga o benefício. Se transformou no INSS. Não sei se vocês lembram, até pouco tempo atrás a gente falava que ia pagar o INSS. Quer dizer, a pessoa ia fazer uma contribuição da Previdência Social, ou ia fazer, melhor dizendo, uma contribuição da Seguridade Social, como diz a Constituição. Mas, no popular, a gente falava que fulano não recolheu o INSS. Né? Isso até hoje, em audiência trabalhista, você consegue visualizar. Fulano não recolheu o INSS. O empregador não recolheu o INSS. O empregador descontava o INSS, mas não recolhia, não repassava. Né? Por quê? Porque a função arrecadatória, que era do IAPAS, se fundiu com o INSS, com o INPS e deu origem ao INSS. E mais tarde, nós vamos ver que essa função arrecadatória, que era originalmente do IAPAS, voltou, né, para a Receita Federal, na criação da Super Receita.
Então o INSS voltou a fazer só o que o INPS fazia, né? Então 1990. Aí depois, em 1998, tivemos a emenda 20. Em 2003, tivemos a emenda 41. E em 2007, a Lei 11.457, que tirou a função arrecadatória do INSS, né, que eu acabei de falar. Então, esse é o panorama histórico do Brasil e do mundo. Não gostei muito desse mapa não. Vamos ver se ele fica mais bonito, mais esteticamente falando. Vou puxar mais pra cá, mais pra cá. Agora melhorou um pouco. Beleza. Agora ficou bonitinho. Bom, então tivemos aqui o histórico da Previdência. Nós vamos fazer um intervalinho e na volta nós vamos falar dos regimes, né, que nós deixamos aqui esperando. Vamos jogar ele mais para cá e os regimes. Cenas do próximo capítulo.